Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, terapeuta e conduzo esse bate-papo para a gente compreender o que acontece lá em cima e como que isso reflete o que está acontecendo na nossa vida. A gente vai olhar para a semana do dia 6 ao dia 12 de abril. E eu convido vocês a pegarem o mapa de vocês, a compreenderem como que esses movimentos acontecem dentro do mapinha de vocês. A gente sempre faz o acompanhamento aqui, e tanto lá no Instagram também, no thaisrosa.astro. Se você ainda não me segue lá, comenta que tu veio daqui desse vídeo. Ali eu sempre faço lives semanais falando sobre esse movimento da Lua, porque é um ciclo que a gente consegue compreender muito bem os movimentos de expansão e de contração que acontecem na nossa vida. Então, você já deve ter percebido que tem semanas que você está super ativo e semanas que você está mais contraído, que você está mais introspectivo, que talvez você não tenha tanta energia. Parece que assim, nossa, estou muito cansado, eu preciso integrar algumas coisas. Isso tem a ver com as fases da Lua. E nessa semana, a gente está com a lua crescente. A gente iniciou a lua crescente lá no dia 4, na sexta-feira passada, mas a gente passa a maior parte dessa semana nessa energia de ação, de movimento. Então, essa é uma semana de botar mão na massa, tá, pessoal? Então, convido vocês, se ainda não me seguem lá no Instagram, a ir lá, porque eu sempre faço lives, e nessas lives eu tenho sempre um atendimento ao vivo. Então, é muito interessante para a gente integrar e olhar para o nosso mapa e saber como que aplicar isso, como que isso se reflete no nosso mapa astral, na nossa vida, na nossa construção, né? Então, no dia 6, domingo, a gente tem o Sol que está em Áries, né? Então, o Sol está aí nessa energia, trazendo luz, iluminação, clareza, objetividade para essa área do nosso mapa que tem Áries, que é regido por Áries. Lembrando que todo mundo tem todos os signos dentro da sua personalidade. Cada um deles, o que vai mudar é o grau de evidência. Então, por exemplo, se você tem muitos planetas em Áries, esse é um signo muito importante, muito relevante na sua vida. Se você não tem nenhum, ele vai estar impactando, vai impactar, né? Uma casa, uma área da sua vida, mas ele talvez não tenha tanta expressividade na sua personalidade. Então, é interessante saber, é interessante observar isso no seu mapa. Então, o Sol em Áries fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos. Júpiter é o planeta da expansão, da boa sorte, da abundância, da esperança. Tudo que ele toca, ele cresce, ele expande. Por isso, nós também podemos observar alguns exageros, não é mesmo? Então, o Sol fazendo esse aspecto fluido com Júpiter pode trazer aí para a gente uma sensação de bem-estar, de esperança, de otimismo, de renovação de fé, de alinhamento com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças, com as nossas verdades. E se tratando de Gêmeos, como o Júpiter está lá, pode ser que a gente cresça e amplie o nosso campo de amizades, o nosso campo de parcerias, ou então a gente aumente o nosso repertório. Domingo é um dia excelente para você trocar com as pessoas, você se colocar em grupos diferentes, você conseguir ampliar sua rede de relações e de amizades. Aí você pensa assim, poxa, mas domingo, né? Domingo é um dia que a gente fica mais em casa muitas vezes, né? Com a família. Mas a energia, gente, ela não é só naquele dia, ela vai reverberando. O Sol, ele caminha 1 grau todo dia, tá? Então, durante 29 dias, 30 dias, ele fica no mesmo signo. Os signos têm de 0 a 29 graus. Então, ele vai dando um passinho, andando 1 grau por dia. Então, a gente pode observar que essa energia de expansão, de conexão, ela vai perdurar por alguns dias. Aqui no domingo é o ponto alto desse momento. Então, esteja observador das parcerias e das relações que você está fazendo. Até porque nós estamos com Vênus retrógrado em Áries, em Peixes já, né? Que fala sobre as nossas relações. E também Mercúrio retrógrado, que é o planeta regente de Vênus. Então, observa se as parcerias, se as conexões que você tem feito, elas estão te trazendo autonomia, te trazendo um novo repertório, te trazendo uma expansão de consciência, se elas estão te limitando, estão te
te podando. Observa, porque talvez seja um bom momento para poder efetuar cortes, até mesmo mais de uma forma mais facilitada, porque Júpiter é um grande facilitador. Nesse mesmo dia, a gente tem Vênus retrógrado em Peixes, fazendo um trígono, um aspecto super fluido com Marte. Então, Marte é o planeta da ação, do movimento, da iniciativa, da tomada de decisão, é o nosso guerreiro interno. Ele está lá em Marte, que é um signo que fala para a gente sobre as nossas memórias, nosso passado, os nossos ancestrais, tem uma sensibilidade, uma intuição. Peixes também é um signo que vai falar muito dessa conexão com a sabedoria interna, com algo maior. Então, é um movimento muito forte da gente conseguir perceber sutilezas acerca das nossas atitudes e das nossas relações, perceber o quanto muitas vezes coisas que estão obscuras na nossa vida, que não estão claras, elas começam a tomar uma certa capacidade de nos orientar. É como se a gente estivesse com um radar para esse mundo sutil. Então, esteja observador, silencie a sua mente por alguns instantes nesse dia, peça clareza, peça coragem para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar, peça coragem e clareza, direcionamento para que você possa saber o que você precisa fazer para mudar a sua vida. Na segunda-feira, dia 7, nós temos Vênus fazendo uma conjunção com Saturno. Vênus ainda está no seu movimento retrógrado, nos fazendo refletir, reanalisar, repensar sobre as nossas relações, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa alimentação, como a gente lida com a matéria, o que a gente dá valor no sentido do que a gente gosta, quais são os nossos prazeres, né? E Saturno é o planeta que fala sobre responsabilidade, maturidade, sobre o passar do tempo, sobre o esforço, sobre a realização que vem através do nosso trabalho. Quando esses dois planetas se juntam no céu, a gente une a fome com a vontade de comer. Basicamente é isso. Por quê? Porque Vênus traz um prazer, traz uma alegria, um bem-estar para o quê? Para a construção, para o trabalho, para que a gente consiga perceber o valor que tem quando a gente consegue cumprir com aquilo que a gente se propõe. Fala sério, existe coisa mais agradável do que conseguir se planejar e cumprir com aquilo que você se planejou? Nossa, eu acho que é pouca coisa que é tão gostosa como dar check no final do dia em toda a lista de tarefas, né? Para isso, o que a gente precisa, gente? De metas reais, metas possíveis. Quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente vai aumentando a nossa autoestima, a gente aumenta a nossa capacidade de magnetismo, porque se a gente consegue cumprir com os compromissos que a gente faz com nós mesmos, isso reverbera para todas as nossas áreas da vida. Então, muito dificilmente eu vou deixar de arcar com um compromisso com outra pessoa. Ou então eu vou tolerar que o outro não seja responsável comigo. Então, existe um poder muito grande quando a gente assume a responsabilidade por aquilo que a gente tanto deseja transformar, tanto deseja realizar na nossa vida. Então, é um movimento de muita fertilidade dentro daquilo que a gente quer construir. Então, é um excelente dia para a gente estar com essa energia, porque segunda-feira ela tem essa pegada, né, do trabalho, dos inícios, então vai com tudo na segunda-feira. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, Mercúrio sai do seu movimento retrógrado. Lembrando que é um planeta, tá, que a gente está falando. Então, não é que ele sai do movimento retrógrado, ele já sai caminhando direto. Não, ele estaciona, ele tem um movimento que ele parou de retrogradar e ele vai começar o seu movimento direto. A gente pode pensar no ventilador. Lembra do ventilador de teto? Que antes de você estar lá no ventilador, você quer mudar para o exaustor. Você precisa desligar ele precisa parar para você mudar a forma dele, né? Então, se ele estava no ventilador, você precisa parar para poder botar para o exaustor. É a mesma coisa, ele dá uma parada, depois ele faz um outro movimento. Ele andando para frente, a gente vai ganhar, então, aí uma certa fluidez, as coisas parecem que voltam a se encaixar. Eu comentei com vocês lá no início do Mercúrio retrógrado, que Mercúrio retrógrado ele vem para a gente rever a maneira como a gente se expressa, como a gente se comunica, como a gente negocia. Então,
vamos pensar assim, o quanto é difícil, muitas vezes, a gente expressar as nossas necessidades de uma forma coerente, de uma forma assertiva, de uma forma, muitas vezes, empática também. Então, como que a gente consegue verbalizar e expressar aquilo que a gente precisa, como que a gente consegue criar acordos justos, tudo isso foi sendo visto durante esse período. E agora a gente volta a ter esse movimento para frente, né? Então, as coisas, se estavam meio paradinhas, podem voltar a funcionar, podem voltar a ganhar uma certa fluidez. Na terça-feira, dia 8, nós temos Vênus fazendo um sextil com Urano. Urano é um planeta disruptivo, de quebra de padrão, né? Que vai falar para a gente sobre inovação, sobre tecnologia. E sextis são aspectos muito favoráveis. Então, são aspectos fluidos que trazem aí uma certa facilidade. Então, é como se a gente estivesse com uma potência de fazer mudanças, um prazer em realizar cortes, inovar, pensar fora da caixa, ser autêntico. Então, é um movimento muito interessante, porque para a gente poder fugir do comum, a gente tem que estar com a autoestima muito elevada. Porque a gente vai provavelmente ser criticado, a gente provavelmente vai ser alvo, né? A gente vai se destacar no meio da multidão. E nem sempre é fácil, as pessoas dão pitaco, as pessoas sempre criticam. Então, com esse movimento, é como se a gente ganhasse assim uma coragem extra para fazer isso. Eu vou dizer um negócio, gente, não é que o planeta faça isso, é como se nós tivéssemos dentro de nós uma predisposição a isso, porque nós estamos construindo uma autoestima, nós estamos indo em busca disso. Então, por exemplo, parece, quando eu falo assim, talvez, que o planeta faz, mas o planeta não faz nada, ele só revela algo que já vem sendo construído. A linguagem dos céus, ela é simbólica, então não é por causa disso que você se sente assim. Isso é só um reflexo. É como se o céu fosse um espelho do que acontecesse aqui na Terra. Então, pensa aí o quanto você já precisou se curar, já precisou se perdoar, já precisou ter empatia por você, pelos outros, compreensão, e o quanto isso te deixa forte, o quanto isso te fortalece para ir em busca da mudança. A gente pode perceber que a gente está num processo de muitas mudanças, de muita inovação, um aceleramento constante das informações, e o quanto a gente olhar para a nossa essência, a gente se cuidar, a gente ter momentos de contemplação, de presença, nos fortalecem para lidar com todas essas mudanças. Nesse mesmo dia, Marte faz um trígono com o nó do norte, trazendo aí para a gente uma sensação de que a gente está indo no caminho certo. É como se a gente ganhasse um foguinho a mais para ir em busca daquilo que a gente quer. Né? O nó do norte, ele sempre fala sobre o nosso destino, fala sobre o destino da humanidade, que agora tem muito a ver com essa transcendência pisciana, com essa cura, com essa empatia, com esse amor incondicional, com essa conexão com algo maior, com essa sensação de propósito. Então, ir em busca, fazer aquilo que a gente sente no nosso coração, que é verdade, que nos deixa cada vez mais entusiasmado, é o caminho da realização e da plenitude. Na quarta-feira, dia 9, a Lua entra em Virgem. Ela entrou em Virgem, na verdade, no dia anterior, mas essa Lua em Virgem crescente, ela traz aí muita praticidade, muita objetividade. Eu adoro quando a Lua está em Virgem, eu me sinto muito proativa, eu tenho uma capacidade de gerenciamento muito forte. Eu também tenho a Vênus em Virgem, então tem esse impacto aí desse prazer na realização, na construção, na organização, na classificação de prioridades. Então, são dias para mim que fluem muito bem. E nesse dia ele faz uma tensão com Júpiter. Então, observa se você não está muito apegado na matéria, se você não está muito apegado ao método e esquecendo a humanidade, e esquecendo os seus valores. Às vezes a gente fica tão preso nas contas para pagar, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente vai perdendo a poesia da vida. E isso é muito triste.
né? O quanto muitas vezes a gente não está atropelando tudo o tempo todo. E aí parece que as coisas mais simples não têm graça, não têm valor. E sabe, gente, quando a gente vai olhar, é sobre isso, na verdade. Nossa vida, ela é feita, na maior parte das vezes, de coisas muito simples, de coisas muito corriqueiras, ordinárias, e talvez com a internet a gente cada vez é mais estimulada a olhar coisas grandiosas, pessoas viajando, pessoas fazendo coisas incríveis, mas isso é só um recorte. Isso não é a maior parte do tempo daquela pessoa. A maior parte do tempo daquela pessoa é lidando com tarefas corriqueiras, cotidianas. A gente não pode esquecer disso. E encontrar nesse lugar, nessas atividades cotidianas, a alegria, a satisfação, a plenitude. Então, é um dia da gente estar muito atento onde a gente está colocando a nossa verdade. Porque às vezes a gente se perde nesse caminho de busca de eu quero mais coisas, e a gente tá tudo bem, tá? A gente ter ambição, a gente desejar ser cada dia melhor, mas às vezes nessa busca a gente se perde. E tudo se torna uma questão de troca. Tudo se torna, eu faço isso porque eu quero obter aquilo, e não pelo simples fato de fazer. Então, esteja observador. Essa atenção pode evidenciar justamente isso. E sabe como é que isso acontece na nossa vida? Isso acontece assim, a gente faz tudo certinho, esperando um determinado resultado X, tentando controlar todas as variáveis, e a vida vem e faz assim, ó, bagunça tudo e fala assim, querida, tem coisas que você não controla, não é desse jeito, não é por esse caminho. E aí a gente perde a fé, a gente fica desesperançoso. Por quê? Porque, poxa, afinal de contas, a gente seguiu todo o protocolo. Só que a vida, ela tem um mistério, ela carrega um mistério em si. E quando a gente perde essa percepção e se torna extremamente utilitarista, materialista, controlador, a gente perde a beleza da vida. Então a vida vem e vai nos mostrando que não é bem assim que a banda toca, né? E nem sempre é de uma forma confortável, é de uma forma gostosa, né? Mas a vida está sempre ensinando. E quando a gente tem essa percepção de que tudo está a serviço da nossa evolução, a gente consegue passar pelas adversidades da vida de uma forma mais consciente. Eu não diria que é mais tranquila, mas é consciente e explorador. Eu acredito que uma das coisas mais interessantes que a gente pode tentar cultivar é esse olhar explorador, de viver as experiências, quaisquer que elas sejam, com disposição, com um ânimo de compreender o que aquilo está te ensinando, o que aquilo está mostrando para você, como aquela atividade, aquela situação, de alguma forma está te lapidando, te moldando a tua forma de agir, a tua forma de pensar, né? Porque às vezes as coisas acontecem de uma forma tão diversa daquilo que você queria, e aí parece até injusto, né? Mas não é. Nada no universo é por acaso. Então, eu não sei qual que é a situação que talvez você esteja vivendo, talvez não seja fácil, mas busca cultivar esse olhar, dessa curiosidade, dessa exploração, desse entusiasmo pela maravilha que a vida é, sem querer restringir a vida a só os seus aspectos materiais, práticos. Isso é embotar a vida. Isso é amputar tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer. É muito triste isso. Na quinta-feira, dia 10, nós temos ainda a Lua em Virgem. E ela vai fazer vários aspectos com planetas que estão em Peixes. Nós temos Mercúrio, que saiu do movimento retrógrado para o seu movimento direto, mas ainda está na energia de Peixes. Vênus, que está em retrogradação ainda. E Saturno. E as oposições são como cabos de guerra. Então, a gente tem a sensação de que eu preciso realizar, que eu preciso concretizar, que eu preciso me estruturar, que eu preciso... eu sinto um certo conforto, sabe? Nas listas, no planejamento, no controle do que eu preciso fazer. Mas, em contrapartida, a vida também pede assim, poxa, solta um pouquinho o controle. Tenha confiança no plano.
Traga um pouco de suavidade, de conexão, de leveza. Aí a gente pensa assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo para meditar. Eu tenho muita coisa para fazer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou parar, rezar, orar? Quando você faz as coisas com presença, você está em oração, você está em meditação, você está em conexão com o todo. Às vezes a gente tem a sensação, eu tinha muito essa sensação de que quando eu estava com muito trabalho, muito focada naquilo que eu precisava fazer, é como se eu me distanciasse de Deus. Mas por quê, meu Deus? Por que eu sentia isso? Porque a gente o tempo inteiro é estimulado a ver as questões materiais separadas das questões que são sagradas. Então, o dinheiro é sujo, não é de Deus, né? O trabalho é um sacrifício, é uma coisa horrorosa, não é sagrado, né? Então, muito pelo contrário, gente, tudo é sagrado. Se você tornar isso uma experiência de presença, uma experiência de conexão com Deus, qual é o grande segredo? O grande segredo é fazer as coisas como se fosse para Deus. Então, o convite, quando a gente fala desse eixo, é parar de tentar puxar para um lado ou para o outro, é andar junto. É um conjunto como um eixo de roda de carro, ele precisa andar junto, senão ele fica capenga. Então, torne as suas ações no mundo, as suas atividades, as suas organizações, em algo que seja uma devoção. Para quê? Para Deus, para algo maior, para uma sensação de propósito, para essa construção daquilo que você tanto deseja, dos seus sonhos. Então, esse é o movimento, esse é o pedido. E como é uma tensão, ela vem muitas vezes com um desconforto, mas esse desconforto é justamente para nos endireitar. Então, esse é um dia que talvez traga essa sensação até mesmo de exaustão, de desconexão, de novo, de um embotamento, mas faça você o exercício de trazer esse sagrado para dentro das suas atividades, das suas ações, da sua rotina. Sabe que tem um exercício muito legal de fazer que eu aprendi com os Abraham Hicks? Eu não sei se vocês conhecem, eles são uma consciência. E a doutora Tânia, aqui no Brasil, ela tem inúmeros vídeos no YouTube, eu super sugiro. E ela fala que eles falam que se eles fossem a gente, antes de entrar em cada atividade, eles intencionariam. Então, por exemplo, eu vou iniciar aqui a gravação do podcast, do episódio, eu faço em alguns minutinhos ali, uns segundos de silêncio e me conecto com a mensagem que eu quero passar, com a intenção que eu quero, né, que essa mensagem alcance o coração de cada um de vocês, que cada pessoa que está aqui escutando, que essa mensagem de alguma forma acalente os corações das pessoas, que todo mundo que precisa escutar essa mensagem tem acesso a isso. Então, toda atividade. Então, aí eu saio daqui, eu paro de gravar e eu vou lavar uma louça, que eu intencione que esse momento de lavar louça seja um momento também de reflexão, que eu faça isso com presença, que eu me recorde toda vez que a centelha divina que vibra em mim imprinta tudo aquilo que eu faço. Então, esse exercício de você, antes de iniciar uma atividade, colocar uma intenção, se conectar, isso vai trazendo presença para o seu dia. Isso é excelente. Então, esse é o exercício dessa quinta-feira. E você pode fazer isso sempre, faça isso todos os dias, você vai ver como a sua vida vai ter muito mais sentido, muito mais propósito. Na sexta-feira, dia 11, gente, a gente tem a Lua crescente ainda, entrando no signo de Libra, trazendo aí pra gente uma harmonia, uma leveza um pouco maior, e ela faz um trígono com Plutão, que está lá em Aquário, né? E os trígonos, eles são aspectos fluidos, então é como se a gente estivesse com uma predisposição à revolução, né? À transformação. Um dia de muita sociabilidade, um dia de muita conversa, de muita conexão, de leveza. Então, observa também o quanto as relações, muitas vezes, trazem conteúdos inconscientes nossos, né? Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente se arma, ou então a gente... Como que a gente recebe?
aquilo que o outro fala, aquilo que o outro faz. É um dia que talvez a gente ganhe muitas percepções nesse sentido, para que a gente possa se transformar, mas de uma forma mais fluida. Por quê? Porque é um trânsito leve. Então, a gente acaba tendo uma predisposição a estar mais aberto para essas transformações que vêm a partir aí dessas relações, dos grupos, das trocas, das interações sociais. E no sábado, minha gente, sabadão, dia 21, nós chegamos no ápice dessa alunação ariana, com a lua cheia acontecendo no 23º grau de Libra. Essa lua cheia tem o seu ápice às 21h23. Então, à noite mesmo, né, a gente tem aí esse ápice. A lua cheia, ela é sempre um momento de revelações, de insights, de percepções. Tem muitas pessoas que não dormem muito bem na lua cheia, porque muitos sonhos ficam mais agitadas. A lua cheia realmente é esse movimento, a gente ganhar percepções. Então, a lua está toda recebendo a luz do sol, ela está cheia, né? Então, a gente consegue ter acesso ao nosso inconsciente, aquele material que estava na sombra, tudo aquilo que não era visto, mas que por conta disso não deixa de existir. A mesma coisa que você tem uma sala, você apaga a luz, tu pode até não ver o que está acontecendo, mas as coisas continuam ali. E com as nossas sombras, com aqueles sentimentos reprimidos, com aquelas coisas que não foram resolvidas, é a mesma coisa. Você pode até apagar a luz e não olhar para aquilo, mas aquilo continua ali. E quando a gente, por exemplo, digamos assim, que você fecha esse quarto, né, e você fala, eu não quero olhar para isso, apaga a luz, fecha o quarto. Com o tempo, vai crescendo aranhas, vai vindo bicho, as coisas vão pegando mofo, vão embolorando, a sujeira vai acumulando. Então, a verdade é que quando a gente finge que as coisas não estão ali, elas não somem, elas não se resolvem, pelo contrário, vai ficando pior. Graças a Deus, a gente tem o acesso a essas coisas inconscientes aos pouquinhos, né? Para que a gente possa ir aos poucos aprimorando, entendendo, compreendendo, aceitando, se amando, se perdoando, para que a gente possa cada vez mais viver e expressar a nossa essência. A lua cheia, então, ela vai acontecer em Libra. Libra é um signo que fala do outro, das trocas, das relações, da negociação. Gente, quando a gente pensa assim, Libra, a gente pensa muito em harmonia, né? No equilíbrio. Nossa, que lindo isso, a elegância, a gentileza, a diplomacia. Mas a verdade, gente, é que Libra é um signo de ar, né? Então ele tem essa característica de racionalidade, de argumentatividade, ele é um signo masculino, então é um signo que ele traz, apesar de ter todas essas questões, ele traz assim um pouco de uma certa objetividade, sabe? Assim, então a gente tem às vezes uma ideia de que o signo de Libra fala sobre só coisas fofinhas, mas a verdade é que o signo de Libra fala muito sobre essa ponderação, sobre se colocar na balança. Então, nem sempre aquilo que a gente faz pelo outro é realmente algo genuíno. Às vezes a gente está esperando só uma coisa em troca. Então, a gente precisa ficar atento até que ponto a gente está sendo realmente generoso, a gente está sendo realmente empático, ou a gente está buscando um reconhecimento, uma validação, um ser amado, um pertencimento. Então, observa, né, o que motiva as suas ações dentro das relações. Como que quem você é, como que se molda esse eu para estar com o outro. Você se sente livre para falar e para expressar aquilo que você deseja, para ir em busca das suas motivações, decisões dentro das relações? Ou quando você está num relacionamento, você se anula completamente? Como que é esse campo? Então, a gente vai ganhar muitas percepções a partir das nossas relações, a partir do contato com o outro, sobre nós mesmos, sobre as nossas posturas, né? O outro,
Quando a gente começa a estudar sobre autoconhecimento, uma coisa que a gente escuta muito é assim, não existe o outro, é tudo sobre você. A gente buga um pouco a nossa cabeça, né? Nossa, eu me lembro que eu não compreendia isso de maneira nenhuma. E eu não acredito, eu não acho que tudo seja, mas assim, a maneira como você reage ao outro é sobre você. Então, às vezes, a gente está tão armado que tudo que o outro fala é uma ofensa. Tudo que o outro fala nos ameaça e a gente fica armado. Ou então, às vezes, a gente está com um olhar muito de pombo, eu diria, e a gente, tudo que o outro fala não nos incomoda e a gente acaba não se posicionando. Então, equilíbrio, né, é essa busca por esse caminho do meio. Nem sempre armada e nem sempre em Nárnia, né, na Poliana, tudo dá certo. Não, imagina, a pessoa não quer dizer nada. Observa, sempre buscando esse caminho do meio, para que a gente não se perca dentro dessas relações, né? Pessoal, essa é a energia dessa semana. Então, vocês podem observar que é uma energia de muita ação, de muito movimento, trazendo aí para a gente um terreno muito fértil para a gente ir em busca daquilo que a gente quer, para que a gente possa construir, para que a gente possa tecer relações boas e saudáveis. Então, é um momento muito fértil mesmo que a gente está vivendo para que a gente possa construir aquilo que a gente tanto deseja, para que a gente possa ir em busca da nossa autonomia, da nossa independência, da nossa capacidade de autodomínio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, compartilhem com seus amigos. Coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando desses episódios, porque isso me ajuda a compreender se eu estou falando a língua de vocês, se está fazendo sentido. Isso me ajuda também a criar mais conteúdos e me mantém, de uma certa forma, motivada a continuar fazendo isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande e até semana que vem.